Meu amigo, se ajeita aí que hoje eu vou te contar uma daquelas histórias que a gente guarda fundo na memória, mas que insiste em bater na porta de madrugada quando o silêncio pesa mais que o motor desligado do caminhão. Foi lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no inverno de 1987. Para quem não conhece, inverno gaúcho não é brincadeira, não. O vento corta, a umidade entra no osso e parece que até a alma congela. Pois foi nesse cenário gelado que um sujeito chamado Daniel viu a vida virar de cabeça para baixo. Daniel tinha 27 anos na época, recém-casado com Clara, moça boa, de família simples, que já estava com 4 meses de gravidez. O casal morava numa casinha modesta, com entrada dada com a ajuda dos pais dela. Aquele seria o momento para a estabilidade, mas o destino resolveu dar rasteira. Daniel trabalhava como motorista de entregas numa loja de eletrodomésticos do centro, nada de luxo, mas o suficiente para manter as contas em dia. Até que numa tarde gelada, o gerente chamou ele no escritório e soltou a bomba. A loja ia fechar em 2 semanas. Vendas despencaram. A matriz cortou tudo e não havia mais o que fazer. Imagina só, companheiro, o sujeito com a mulher esperando o primeiro filho, conta de gás chegando, berço ainda na caixa, e o salário some do nada. Daniel sentiu o estômago despencar. Aquilo não era só perder o emprego, era perder o chão bem na hora em que mais precisava ser firme. Os dias seguintes foram um tormento. Ele corria atrás de emprego em tudo quanto era lugar. Carregador, segurança, ajudante, mas nada aparecia. Eram tempos duros e quem não tinha diploma sofria dobrado. Clara tentava animar, dizendo que daria um jeito, mas no fundo ele via a preocupação no olhar dela. O jeito dela esticar o ensopado para render mais uma noite, dividir um saquinho de chá em 2 xícaras, mostrava a gravidade da situação. Foi numa terça-feira, depois de mais de um mês nessa luta, que Daniel esbarrou com um velho colega de escola, Carlos. Aquelas amizades que a vida espalha, mas que sempre parecem ter algo guardado. Carlos tinha aquele jeito de malandro, sempre conhecia alguém que conhecia alguém. Vendo o amigo abatido, ofereceu uma cerveja no boteco. E ali Daniel abriu o coração. Contou do desemprego, da gravidez de Clara, das contas atrasadas. Carlos ouviu em silêncio, tragando o cigarro devagar, e então largou a proposta. Tu quer ganhar um dinheiro de verdade? Daniel riu sem acreditar, mas Carlos não estava brincando. Explicou que era coisa de motorista, serviço rápido, 2 horas, 3 centenas de cruzeiros. Só tinha que pegar um carro e levar até outro ponto. Simples. Não precisava saber mais. Aquilo soava estranho, perigoso até. Mas na situação em que estava, o dinheiro parecia cair do céu. 3 centenas naquela época podiam muito bem ser 3.000. O coração apertou. A consciência gritou para não aceitar. Mas a lembrança de Clara com dor nas costas, tentando se ajeitar com a barriga crescendo, falou mais alto. Daniel disse sim. O primeiro serviço foi tranquilo. Pegou um carro em Viamão, entregou em Canoas e voltou com um envelope cheio de notas. O segundo foi parecido. O terceiro também. Clara acreditava que ele estava ajudando a transportar carros usados e, vendo o dinheiro entrar, ficou aliviada. Só que cada vez Daniel se sentia mais fundo naquele mundo nebuloso. Carlos foi abrindo caminho, oferecendo corridas melhores, mais perto, mais bem pagas. O rapaz começou a relaxar, acreditar que talvez fosse só isso mesmo. Mas como toda a estrada escura, uma hora o farol ilumina o que estava escondido. Foi numa noite de sexta-feira, fim de março, que tudo desandou. O frio estava cortante e Daniel recebeu instrução para pegar um carro comum num café turco nos arredores da cidade. Ele já conhecia o lugar, gente simpática, sempre oferecendo doces grudentos. Só que naquela noite o cenário era outro, portas de ferro fechadas, luzes apagadas. Quando bateu na lateral e se identificou com o nome falso que usava, a porta levantou devagar. Ele se abaixou para entrar e, antes que pudesse entender, recebeu um golpe no rosto que o jogou no chão. Amarraram pés e mãos com fita e, quando recuperou a visão, percebeu que não estava sozinho. Ali começava o verdadeiro pesadelo de Daniel. Quando Daniel recobrou os sentidos, percebeu que não era só ele que estava naquela situação. No chão do café, amarrados e sangrando,
estavam 4 homens que ele já tinha visto por ali em outras visitas. Eram os donos do lugar, gente que sempre tinha tratado ele com simpatia. Mas agora, com bocas tapadas e olhos arregalados de pavor, pareciam sombras de si mesmos. E ali, de pé diante deles, um sujeito alto, largo de ombros, o rosto escondido por uma máscara de lã preta. Na mão direita, uma faca comprida de cozinha que brilhava na pouca luz do ambiente. O mascarado falava com uma voz rouca, carregada de raiva. Vocês vendem veneno. Vocês matam crianças pelo dinheiro. Ele cuspiu as palavras como se cuspisse ódio. Daniel gelou. Até então ele nunca quis saber o que carregava naqueles carros. Mas ali, diante daquela cena, ficou claro que não era coisa limpa. O mascarado jogou um pacote embrulhado na mesa, rasgou o plástico e deixou à mostra um pó branco. Heroína. Droga pesada. Daniel sentiu a respiração falhar. O sujeito forçou a boca de um dos turcos, tentando enfiar o pó goela abaixo. O homem se debatia, engasgava, enquanto o mascarado ria com um som frio, sem nenhum traço de humanidade. Daniel, amarrado, só conseguia assistir. O coração batia descompassado, o corpo inteiro tremia. Pensava em Clara, no bebê que ainda nem tinha vindo ao mundo. Foi então que o olhar do mascarado caiu sobre ele. E você? Perguntou, caminhando devagar até parar diante dele. O garoto das entregas, estúpido demais para perceber ou ganancioso demais para se importar. Daniel tentou negar, balançou a cabeça, a voz presa na garganta. Eu não sou um deles. Mas a faca fria encostou no rosto dele, pressionando até o sangue brotar. Você carrega a morte igual a eles, disse o mascarado, e as palavras entraram em Daniel como ferro em brasa. Naquele instante, a consciência pesou mais que qualquer corrente. Ele tinha aceitado o dinheiro fácil, tinha fechado os olhos para o perigo e agora estava pagando o preço. Só que a morte parecia certa e próxima. Até que algo inesperado aconteceu. Um dos homens turcos, com as mãos escorregadias de suor e desespero, conseguiu se soltar da fita que o prendia. Num movimento rápido, avançou contra o mascarado, derrubando-o sobre a mesa. A faca caiu no chão com um tilintar metálico. Os dois se engalfinharam, rosnando em turco e português, a violência estampada em cada golpe. Daniel, imóvel e paralisado, assistia como quem vê a própria vida pendurada por um fio. Então o som de algo pesado batendo ecoou no café, seco e surdo. O mascarado parou de se mexer. O silêncio que veio depois foi tão denso que parecia sufocar. Daniel sentia a respiração curta, o corpo ainda trêmulo. Os homens soltos não falaram com ele, apenas o libertaram das amarras com pressa. Um deles arrancou a jaqueta que Daniel vestia, jogou num canto como se fosse prova de crime e trouxe roupas emprestadas. Em seguida, enfiaram um copo de bebida forte na mão dele. O álcool desceu queimando, mas não foi suficiente para afastar o tremor das mãos. Passaram-se minutos que pareceram horas. Finalmente, alguém empurrou um molho de chaves sobre a mesa e disse apenas, vai. Sem olhar para trás, Daniel saiu dali cambaleando, com a cabeça girando e a alma em frangalhos. Do lado de fora, o frio da noite gaúcha bateu no rosto como bofetada, lembrando que estava vivo, mas por pouco. Ele dirigiu em silêncio, o motor do carro parecendo um rugido distante, sem conseguir processar direito o que tinha acontecido. Chegando em casa, Clara percebeu a tensão estampada no olhar dele, mas não perguntou nada. O dinheiro que ele depositava sobre a mesa parecia falar mais alto que qualquer suspeita. E Daniel, covarde de medo, não contou a verdade. Nos dias seguintes, Carlos apareceu de novo, como se nada tivesse acontecido. Perguntou se ele queria mais serviço, mais grana, mais corridas fáceis. Mas Daniel, ainda abalado, contou tudo o que tinha vivido naquela noite. Carlos ouviu em silêncio, tragando um cigarro atrás do outro, e só no final comentou: eu também recusei quando me ofereceram continuar. Nenhum dinheiro paga esse preço. O problema, companheiro, é que trauma não se apaga fácil. Daniel tentava retomar a vida, mas as imagens daquela noite vinham de repente, como se os olhos do mascarado ainda o perseguissem. O som do plástico sendo rasgado,
O gosto de sangue quando a faca cortou o rosto, o silêncio pesado depois do golpe final. Tudo isso voltava como pesadelo de olhos abertos, e é aí que a história começa a tomar um rumo ainda mais sombrio. Porque quanto mais ele tentava esquecer, mais parecia que aquela noite não queria largar dele. Os dias passavam, mas a sensação de que tinha cruzado uma linha sem volta só aumentava. O arrependimento virou companheiro constante, e o medo de que algo ou alguém viesse cobrar a dívida, seja em carne ou em consciência, rondava cada esquina. Foi nesse estado de alerta, vivendo entre o alívio e a paranoia, que Daniel percebeu que a vida nunca mais seria a mesma. E mal sabia ele que o pior ainda estava por vir. Daniel tentou voltar à rotina, mas a verdade é que depois daquela noite no café, nada mais parecia normal. Ele arrumou um bico numa gráfica, começou a estudar à noite para se qualificar, mas carregava dentro de si um peso que não saía por nada. O rosto mascarado, a faca no seu queixo, o sangue pingando, tudo aquilo vinha em sonhos e até em devaneios no meio do dia. Não havia copo de cachaça, não havia abraço de Clara, nem o choro do bebê que estava por vir que conseguisse apagar a lembrança. Ele caminhava pelas ruas de Porto Alegre e tinha a impressão de ser seguido. O barulho de passos atrás dele o fazia acelerar o passo, virar esquinas sem destino. Às vezes, jurava sentir o cheiro da bebida e do cigarro impregnados naquela noite, como se o café maldito tivesse grudado nele. O medo se misturava com a culpa, porque no fundo ele sabia, tinha fechado os olhos para a origem do dinheiro fácil. Aceitou o risco, deixou-se seduzir. E agora o preço não era só em moedas ou notas, mas em paz de espírito. Clara notava que o marido estava distante. Daniel evitava olhar nos olhos dela. Dizia estar cansado, inventava desculpas. A barriga dela crescia e com ela crescia também a cobrança silenciosa. O filho precisava de um pai inteiro, mas o que ela tinha em casa era um homem quebrado, consumido por fantasmas. Às vezes, no meio da noite, Clara acordava com ele suando frio, murmurando coisas sem sentido. Ela o chamava, ele disfarçava, mas os dois sabiam que havia algo errado. Foi então que começaram os sinais estranhos. Primeiro, pequenos detalhes. A porta da frente destrancada, mesmo quando Daniel jurava ter fechado. Passos no corredor do prédio, quando todos os vizinhos já dormiam. Um carro estacionado sempre do outro lado da rua, com os faróis apagados, mas motor ligado. Daniel não tinha certeza se era paranoia ou realidade, mas cada detalhe aumentava a sensação de que aquela noite no café ainda não tinha acabado. Certa madrugada, ao sair da gráfica, ele jurou ver um homem parado na esquina, alto, ombros largos, com um gorro puxado até o queixo. A figura não se mexeu, não disse nada, apenas ficou ali, imóvel, olhando. Daniel atravessou a rua rápido, entrou no ônibus e não teve coragem de olhar para trás. Mas a imagem ficou gravada. O mascarado parecia estar de volta, caçando, esperando. O terror cresceu quando, numa noite gelada, ele ouviu batidas secas na porta de casa. 3 batidas firmes, como se alguém soubesse que ele estava ali, acordado, esperando. Quando abriu a janela, não havia ninguém na rua. Só o vento cortando, só a cidade silenciosa. Mas no coração dele ficou a certeza de que aquilo não era coincidência. O isolamento aumentou. Daniel se afastou dos amigos, se afastou até de Carlos. O colega ainda tentou convencê-lo a esquecer, a seguir a vida, mas Daniel não confiava em mais ninguém. Começou a desconfiar até de quem dividia a mesa com ele. O medo corroía a sanidade. O ponto de ruptura veio quando Clara, cansada do silêncio, pressionou o marido. Disse que não aguentava mais ver ele escondendo algo, que queria saber a verdade. Daniel explodiu. Gritou, chorou, contou aos pedaços o que tinha acontecido no café. Clara ouviu pálida com a mão na barriga, sentindo o peso da revelação. Quando ele terminou, ela apenas disse: "Tu trouxe a morte para dentro da nossa casa." Essas palavras atingiram Daniel mais fundo que qualquer faca. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Sentou-se na sala escura, cigarro atrás de cigarro, olhando para a porta como quem espera um visitante indesejado.
O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo estalar da madeira na casa. Então veio novamente, 3 batidas firmes na porta. Daniel levantou de um pulo, o coração disparado. Olhou pelo olho mágico. Nada. Abriu devagar e o corredor estava vazio. Mas no chão havia um embrulho pequeno, envolto em plástico transparente. Com as mãos trêmulas ele abriu. Era pó branco. Heroína. O mesmo que o mascarado tinha mostrado naquela noite no café. Daniel deixou o pacote cair no chão, o estômago embrulhando, a visão escurecendo. Não era só lembrança, não era só paranoia. Alguém estava mandando o recado. O desespero tomou conta. Ele gritou, chutou o embrulho, chorou de raiva. Clara, assustada, correu até a sala e, ao ver a cena, levou a mão à boca. Não havia mais como esconder. Não havia mais como fingir que aquilo tinha ficado no passado. O café maldito tinha estendido suas sombras até a porta da casa deles. E foi ali, naquela sala gelada e silenciosa, que Daniel entendeu. Não importa o quanto tentasse fugir, aquela noite tinha se tornado parte dele. O passado não estava enterrado. O passado tinha voltado para cobrar. Daniel passou os dias seguintes como quem anda em corda bamba. O embrulho com o pó branco que ele jogou fora às pressas foi só o começo. O medo agora era constante, quase físico, como uma sombra grudada nos ombros. Clara se afastou ainda mais, decepcionada, sentindo que o marido tinha colocado não só a própria vida em risco, mas também a dela e a do filho que crescia no ventre. A casa que deveria ser refúgio se tornou prisão. Cada estalo de madeira virava ameaça. Cada batida de vento parecia aviso. Daniel decidiu que precisava cortar de vez qualquer ligação com Carlos. Procurou o amigo num bar de esquina, um daqueles lugares cheios de fumaça e cheiro de fritura, e despejou tudo. Disse que não queria mais ouvir falar de carros, entregas, café turco, nada. Carlos ouviu calado, tragando o cigarro com expressão pesada. Depois de um silêncio incômodo, respondeu: "Eu já disse não também, mas não é a gente que escolhe até onde essa estrada leva." Essas palavras ficaram martelando na cabeça de Daniel, como se fossem sentença. O tempo passou, o bebê nasceu. Amanda veio ao mundo trazendo um sopro de esperança. Clara segurava a filha nos braços com lágrimas nos olhos, mas não havia como disfarçar. A ferida na relação estava aberta. Daniel tentou ser pai presente. Tentou se afundar no trabalho da gráfica, nos estudos à noite, no choro da filha recém-nascida. Mas as lembranças voltavam, insistentes, principalmente quando a madrugada caía e o silêncio pesava. Durante anos, ele carregou esse fardo. Não falou mais do assunto, não tocou no nome de Carlos, nunca contou a verdade inteira, nem para Clara. Mas, por dentro, aquela noite no café continuava viva, latejando como uma cicatriz mal fechada. Ele se perguntava se tinha sido só um idiota enganado pelo desespero ou se havia dentro dele uma parte gananciosa, disposta a arriscar tudo em troca de dinheiro rápido. Essa dúvida corroía mais do que qualquer ameaça. Décadas se passaram. Daniel envelheceu, o casamento terminou, mas a convivência com Clara seguiu respeitosa, por causa da filha. Amanda cresceu sem nunca desconfiar da origem do dinheiro que comprou seu primeiro berço. Daniel se aposentou e hoje vive com 65 anos, carregando dentro de si um segredo que nunca teve coragem de revelar. Mas à noite, quando a cidade silencia, ele ainda volta mentalmente para aquele café. Sente o cheiro azedo de medo, escuta o barulho seco do plástico sendo rasgado e vê os olhos furiosos por trás da máscara. Ainda ouve a voz áspera dizendo: "Você carrega a morte, cara." A cada repetição desse eco, ele se pergunta: será que eu realmente não sabia? Ou será que lá no fundo eu sempre soube e preferi fingir? Essa pergunta, meu amigo, é a pior de todas, porque não tem resposta. Ele era estúpido ou era cúmplice? Talvez fosse os dois ao mesmo tempo. E é justamente isso que assombra. Perceber que a linha entre inocência e culpa pode ser muito mais fina do que a gente imagina. No fim das contas, o desfecho não trouxe tiros, nem vingança aberta, nem justiça de tribunal. O que sobrou foi o peso invisível, aquele que corrói devagar e não dá trégua. E muitas vezes, esse é o pior castigo.
Viver uma vida inteira sem paz, perseguido por escolhas que a gente fez quando acreditou que não tinha saída. Então, companheiro, se tem algo que essa história ensina, é que a estrada da tentação parece fácil no começo, mas cobra caro lá na frente. Dinheiro rápido, atalho suspeito, promessa de solução imediata. Tudo isso pode parecer bênção, mas esconde maldição. Agora eu te digo, tu teria feito diferente no lugar de Daniel? Ou o desespero também te empurraria para aceitar o que não devia? Me conta aí nos comentários o que tu faria, porque eu quero saber a tua opinião. E se essa história te prendeu até aqui, não esquece de seguir o canal para não perder os próximos causos do Zeca Estrada. Sempre tem uma nova curva, uma nova sombra, esperando na beira da estrada. E falando nisso, se tu curtiu essa, tenho certeza que vai arrepiar ouvindo o último roteiro que contei sobre o Café Maldito de Porto Alegre. Então, termina esse vídeo e já confere o anterior que também tá de tirar o sono.